Vamos iniciar hoje, e agora vamos todos para a escola, para a Academia Zoe, e coube-me a mim começar com os fundamentos da fé, 4 aulas. Estes 2 professores são muito meus amigos, Cristina e Paulo Pereira, muito meus amigos. Então, a mim coube-me dar 4 aulas em 50 minutos, no tempo de uma aula. Hein? Depois, a Cristina, daqui a 15 dias, vai ser 2 aulas. 3? São 3. Então pronto, está lá. 3 aulas numa. Depois, daqui a 3 semanas, sou eu outra vez, mas já só são 2 aulas numa. E depois, daqui a 4 semanas, o pastor Paulo, 2 aulas numa também, num tempo de pregação. Eu não quero de maneira nenhuma nem adormecer ninguém, porque às vezes este tempo de... Disseste que sim, ó Susana? O que é esse sim? Apanhei-te. Mas este assunto é um assunto bastante interessante para todos nós. Os fundamentos da fé e o início têm aqui coisas muito interessantes e que são importantíssimas para a nossa caminhada cristã, para a nossa vida. Amém? E nós queremos estar munidos de tudo aquilo que precisamos para caminhar da melhor forma a nossa caminhada cristã. Amém? Então, Hebreus 11:6. Podem pôr o primeiro slide, por favor, Tomé. Se alguma vez eu tiver a dizer alguma coisa e não estiver aqui atrás, vocês façam-me sinal, que é para eu dizer a ele para avançar, está bem? Sem fé é impossível agradar a Deus. Vejam o que diz Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Agradar a Deus deve ser a nossa primeira ambição na vida. Quem é que não quer agradar a Deus? Todos nós queremos agradar a Deus, certo? Todos nós queremos viver uma vida que agrada a Deus, que dê prazer ao nosso Deus, em que o nosso Deus possa dizer: estou agradado com a vida do meu filho Manuel, com a vida da minha filha Adelaide, estou agradado com a vida da minha filha Teresa, com a vida do meu filho Paulo. Eu me agrado, eu tenho prazer na vida destes meus filhos. Então todos nós, deve ser ponto principal para cada um de nós, agradar a Deus. Se queremos agradar a Deus, nós temos que viver em fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu quero agradar a Deus, eu tenho que viver em fé, certo? Então, qualquer coisa que nós façamos para Deus, a menos que a façamos em e por fé, ou se não envolvermos fé, nós não estamos a agradar a Deus. Mas em tudo aquilo que nós fazemos, nós devemos envolver a fé para que possamos estar a agradar a Deus. Se nós queremos agradar a Deus, então em cada área da nossa
que temos acesso à graça de Deus também. E já cantámos aqui tanto sobre a graça de Deus. E é tão importante nós percebermos e entendermos que nós necessitamos da graça de Deus a cada dia, a cada instante, a cada momento. Em Romanos 5, 1, 2 diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça. Obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e assim nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então é pela fé que temos acesso à graça de Deus. Tudo que Deus nos tem dado em Cristo foi-nos dado pela sua graça. Amém. A sua graça nos basta. Amém. Nós não podemos fazer nada para merecer as bênçãos de Deus. E às vezes baralhamos-nos aqui, mas não há nada que nós possamos fazer para merecer as bênçãos de Deus. Tudo aquilo que Deus tem à nossa disposição, tudo aquilo que Cristo ganhou na cruz do Calvário para cada um de nós, tudo aquilo que Ele tem para nos dar, não é por nosso merecimento, mas é por causa da graça e favor de Deus sobre a nossa vida. Amém! Por causa dele, não por causa de nós. Amém! Senão aí, uns portavam-se um bocadinho melhor, conseguiam mais coisas. Outros que andavam mais de esquerda em linha, não... mas eu pensava que era mesmo assim, porque às vezes até pensa assim, aquela vida daquele não está famosa, deve ter feito alguma. Acham que é assim? Que Deus lida connosco? Obrigado por esse não tão convicto. Quem é que o disse? Obrigado. Amém. Mudemos a nossa mentalidade e não pensemos dessa forma. Tudo aquilo que nós temos é por causa dele. Amém. Agora, deixem-me dizer-vos uma coisa. Eu posso conduzir a minha vida de forma a que o meu braço da fé ou a minha chave da fé vai alcançar essas determinadas coisas, ou pura e simplesmente eu não vou lá fazer nada. Alô? As decisões que eu tomo na minha vida podem-me conduzir à vida ou podem-me conduzir à morte. Certo? E isso é outra coisa. Está bem? Esclarecidos? Esclarecidos? A graça de Deus inclui todas as riquezas de Deus que Cristo comprou para nós. Esta graça inclui o novo nascimento, o dom do Espírito Santo, ou o batismo com o Espírito Santo, a cura divina, e muitas vezes no ministério de Jesus ele disse aos doentes, às pessoas que estavam doentes, a tua fé te salvou. Quantas vezes lemos isso na palavra de Deus? Mateus 9, 29, Marcos 5, Marcos 10, Lucas 17. Seja-vos feito segundo a vossa fé. A resposta à oração também e as nossas necessidades supridas abundantemente também fazem parte das bênçãos de Deus através da graça de Deus na nossa vida. Então é pela fé que temos acesso a esta graça. Então fé é importantíssima. Estar abraçada a nós, ou nós abraçados à fé, para que possamos viver nesta graça de Deus. Amém? Estou quase a acabar a primeira aula. A palavra de Deus não terá proveito nem uma obra eficaz em nós, a menos que misturemos com ela a fé. Amém? Já aqui foi dito que este livro é santo, certo? Mas este livro somente aqui é papel, com umas letras, com uma capa mais bonita ou menos bonita, depende das opiniões, mas para nada serve se não for aplicado e posto em prática. Certo? Então, a nossa fé só vai produzir efeitos quando é misturada com a palavra de Deus. Amém? Então precisamos de misturar, de introduzir, de pôr lá como ingrediente a palavra de Deus para que a nossa fé produza efeitos. Amém? A palavra produz efeito quando ela é misturada
misturada com a fé. Hebreus 4:2 diz, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, ou seja, para nada serviu. A mesma palavra que foi pregada, a eles nada lhes aproveitou. Porquê? Porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Então, mistura a fé que tens dentro de ti com a palavra de Deus e vais ver os efeitos da palavra de Deus na tua vida. Amém? A palavra de Deus é eficaz e é cheia de poder, certo? Lá em Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mas ela só produzirá resultados nas nossas vidas daqueles que creem e que a misturam com a fé. Amém! Se tivermos apenas a palavra e acharmos muito interessante e muito boa, sim senhora, é excepcional, esta palavra de Deus é extraordinária, mas se não crermos nela e não misturarmos com a nossa fé, para nada vai servir. Posso ouvir um amém? Amém. Então, vamos passar para a segunda já. Quanto tempo é que passou? Estou-me a apertar bem. O que é a fé? O que é a fé? A definição básica da fé. Deixem-me ler um versículo antes. Deixa estar o slide, Tomé. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Embora Hebreus 11:1 nos diga mais o que a fé faz do que nos dar uma definição essencial da fé, mas deste versículo podemos ter uma ideia do que é a fé também. Então, a palavra grega traduzida por fé é pistis. Eu não sei se é assim que se lê, mas perdoem-me que eu nunca estudei grego. Adriano, estudaste grego? É pistis. Pronto, ok, está aprovado. Significa firme persuasão, uma convicção baseada no ouvir. A palavra grega traduzida por crer é pisteu e significa ser persuadido a, colocar confiança em e confiar. Então, se nós temos fé, nós somos persuadidos a algo, estamos convencidos de algo. Isto é de um dicionário de Vine, um dicionário de palavras bíblicas, expositivo. E este dicionário também diz que estas palavras significam, e para mim isto é o principal mesmo, significam descansar em e depender de, não uma mera aceitação mental. Então, se nós temos fé, nós somos persuadidos a algo e estamos convencidos de algo, a depender de e a confiar em. Ou seja, não há nada melhor do que quando nós vivemos a nossa vida dependendo de Deus. Amém. Então não trabalhamos? Claro que trabalhamos. Então não temos que fazer isto e aquilo? Claro que temos que fazer isso tudo. Não, a fé não é para os preguiçosos, ok? É para quem trabalha e é para quem se determina. Mas confiar em Deus é o ponto principal em tudo na nossa vida. Porque se eu não confio em Deus, naquilo que eu faço no meu trabalho, e se não ponho a minha confiança em primeiro lugar em Deus, então se eu coloco a minha confiança apenas na minha capacidade, nas minhas habilidades, em tudo aquilo que eu estudei, que fiz e que não sei o quê, mais cedo ou mais tarde eu vou ser ultrapassado por alguém. Certo? Mas se a minha confiança está em Deus, Deus vai levar-me aos lugares certos e vai colocar-me nas posições certas e nos lugares de destaque, quando é para estar em destaque, quando não é para estar, não é para estar, mas Deus continua a ajudar-me e a orientar-me e a minha confiança deve permanecer nele. Amém. Isto é viver em fé. Amém. Mas quando as coisas correm mal, aí então, não, é nesses momentos. Eu dizia aqui na sexta-feira, alturas na nossa vida que surgem situações em que nós dizemos, mas porquê? Isto é completamente injusto. Isto não devia estar a acontecer.
Podia estar a acontecer a toda a gente, menos a mim, menos... Mas ouçam, há oportunidades que surgem e há formas de Deus nos levar por vezes, e já vamos ver isso mais à frente com cuidado, não comecem a tirar juízos precipitados. Mas há formas de Deus nos levar a certos caminhos e a certos lugares em que essas situações que surgem na nossa vida são a melhor forma de nos levar até ela. E depois nós a seguir dizemos assim, uau, como é que eu fui tão injusto? Como é que eu fui tão incrédulo? Como é que eu olhei só para mim em vez de pôr os meus olhos em Deus e dizer, ok, Deus, tu estás comigo quando tudo está lá em cima, na maior, mas eu sei que tu estás comigo quando tudo está cá em baixo, quando tudo parece estar a desmoronar-se, quando tudo parece que não... Eu sei que tu continuas comigo. Amém! Nem sempre é fácil, claro. A versão King James diz, eles foram persuadidos pelas promessas e abraçaram-nas. Na edição revista e corrigida da Ferreira de Almeida diz, vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as. Então fé é ser persuadido pela palavra de Deus e abraçá-la. Abraçar a fé. E vejam este exemplo que está aqui em Romanos 4, 19 a 21. Eu não sei se esse versículo está, eu creio que não. Esses versículos não estão, pois não, Tomé. Não, mas eu vou ler. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Amém. Então Abraão, é de Abraão que estamos a falar, ele não enfraqueceu na fé, versículo 19. No versículo 20 vimos que ele foi fortificado na fé, dando glória a Deus. O que é que os seus olhos viam? O que é que era? Tudo apontava para o contrário, certo? Era ou não era? Mas ele foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E mais, estando certíssimo ou plenamente persuadido daquilo que Deus havia prometido e que também era poderoso para o fazer. No versículo 21. Então esta definição é a definição bíblica de uma fé forte. Mesmo quando não vemos, mesmo quando o que está à nossa volta indica que é tudo ao contrário, se nós estivermos persuadidos, convencidos pela palavra de Deus, por aquilo que Ele falou, por aquilo que Ele nos disse, certos de que isso vai acontecer e que Ele é fiel para cumprir com aquilo que promete, então nós podemos ficar em fé e certos de que vamos receber. Amém! Está a haver aqui um jogo de luzes hoje, não sei porquê. É verdade. Fé verdadeira, fé bíblica, tem a ver com aquilo que não se vê com os olhos físicos ou aquilo que não é perceptível aos sentidos. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a palavra grega traduzida por esperança é elpis. Significa uma expectativa favorável e confiante, deste mesmo dicionário também. A forma verbal esperar, que é elpizo, significa ter expectativa. Então, nós esperamos com expectativa. Amém. Não esperamos por... Vamos lá ver se vai acontecer ou não. Não, esperamos na expectativa de que vai acontecer. Amém. Eu quando vou para uma paragem de um autocarro, eu não vou para lá. Olha, se vier, veio. Se não vier, fico cá o dia todo. Não, pois não. Mas eu vou na expectativa de que o autocarro vai chegar, ou a caminhonete, ou seja o que for, ou o comboio. Porquê? Porque a empresa dos comboios, ou das caminhonetes, ou dos autocarros, me deu confiança de que eu posso esperar que ele vai surgir, a não ser que seja dia de greve. Estão-me a fazer entender, meus irmãos?
Então, porque eu tenho essa confiança, eu tenho essa expectativa em relação àquela empresa de que o autocarro vai surgir. Por isso eu fico lá na paragem. Ninguém vai para a paragem a pensar, não, o autocarro hoje não deve vir. Mas eu vim para cá na mesma, porque gosto de estar aqui. Não. Então, quando vamos a Deus, devemos de ir com expectativa, com a esperança e a expectativa de que Deus nos vai dar aquilo que tem para nos dar. Amém? Não simplesmente por ir. Hoje nem puseram ali o relógio nem nada, pá. Está bem, ok, está bem. Então fé significa que estamos confiantes no que esperamos, convictos ou persuadidos do que não vemos. Isto é a tradução Moffat. É assim que se lê, não é, Paulo? Na versão internacional, na nova versão internacional, diz-nos que fé, e isto está aí, é estar certo no que esperamos e seguros daquilo que não vemos. Na Bíblia Amplificada, e esta versão é extraordinária, fé é a certeza, mais é a confirmação, mais é o título de propriedade. Esta está mesmo boa. Imaginem, alguém dar-me agora um título de propriedade de um... Eu não vou falar em marcas nem nada, que é para depois não dizerem o pastor Jorge gosta de não sei quanto. Não, mas de um carro valente e dizerem, olha, está aqui. E eu ver aquilo e estar lá o meu nome no título de propriedade. Eu vou dizer assim, estás a brincar comigo. Não, isto não vale nada. Vou dizer isso. O que é que eu vou dizer? Uau, onde é que ele está? Quando é que eu posso ir buscar? Em que stand é que ele está? Certo? Então fé é ter o título de propriedade na mão. E nós já temos esse título de propriedade na mão. Jesus Cristo que o ganhou para nós. Das coisas que esperamos e a prova das coisas que não vemos e a convicção da sua realidade. A fé vê como facto real aquilo que não está revelado nos sentidos. Eu não vejo com estes olhos, mas com os olhos da fé eu posso ver, eu posso visualizar. E repare que as palavras confiante, convencido, persuadido, certo, segurança e convicção são todas usadas em relação à fé. Então, pessoas de fé são pessoas convictas. São pessoas que sabem o que são em Cristo Jesus e que sabem o que têm em Cristo Jesus. Não são pessoas daquelas quando apertam... E, por favor, se alguém aperta a mão devagarinho, não me leva a mal, está bem? Mas eu estou só a dar um exemplo. Não são, em relação a outras coisas, não, o apertar na mão não interessa. Mas não são pessoas daquelas quando apertam a mão... Ok? Pessoas de fé e pessoas que percebem o que é fé são pessoas que quando apertam a mão, apertam-na com convicção. E isto é só uma brincadeira, por favor. Se não há aí alguém, eu já não me lembro quem, mas quando aperta a mão, aperta a mão. Eu já vou até, às vezes, só meto assim a ponta dos dedos para não ficar aflito. Agora, a seguir a isto, ainda vai ser pior. Fé verdadeira está firmemente persuadida na palavra de Deus. Indiferente. Ouçam com ouvidos de ouvir ou leiam com olhos de ver mesmo. Indiferente à falta de evidências físicas para apoiar ou à inexistência ou à existência de evidências físicas que parecem contradizê-la. Fé é, mesmo que aquilo, as evidências físicas não apoiem ou, pelo contrário, até a contradigam, estejam a contradizer, mas fé é acreditar e crer que nós alcançamos. Independentemente das circunstâncias, daquilo que é aparente, daquilo que é visto, daquilo que está à nossa volta. Amém? Isso é fé. Fé, pela fé, 11:3 em Hebreus diz, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Amém? Então vamos para a terceira. Estou a ir bem. Uau! Vou acabar a tempo, sim senhora. Esta era a minha luta. E eu dizia, eu não sei como é que eu vou conseguir, mas
Graças a Deus. Também não tenho saído pela fé. Pela fé. Mas também não tenho saído daqui muito. Como vem a fé? A fé vem, todos nós sabemos, através da palavra de Deus, certo? De sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. Então a fé vem pelo ouvir. E agora prestem atenção. Não diz que a fé vem pelo orar. Também não diz que a fé vem pelo pedir. A fé não vem por pedir a Deus. E se nós o fizermos orando, pedindo fé a Deus, nós não estamos a orar de acordo com a sua palavra. Depois da morte, enterro e ressurreição de Jesus Cristo, não vemos nenhum dos crentes uma única vez a orarem por fé. Não foi mencionado nenhuma só vez nas cartas às igrejas para elas orarem por fé. Os irmãos podem ir pesquisar na vossa Bíblia, ler com olhos de ver mesmo e com bastante atenção a ver se encontram lá alguma vez alguma recomendação para peçam fé a Deus. Nunca, nunca, nunca. A fé vem por ouvir o quê? A fé vem por ouvir a palavra. A fé não vem, como eu disse há pouco, ainda não. A fé não vem por ouvir teorias ou histórias. E o mal está que alguns fundamentam a fé deles em certas teorias e em certas histórias. Mas a fé baseada nestas teorias e nestas histórias, por vezes, sai furada. Alô, igreja? A fé está baseada em factos e são factos da palavra de Deus. A incredulidade está baseada nas teorias dos homens. Então, a fé não vem, e eu já o disse há pouco, por ouvir testemunhos. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Contudo, os testemunhos podem inspirar a nossa fé. E inspiram. É bom ouvirmos testemunhos daquilo que Deus fez na vida deste, daquele, do outro. Amém. E isso inspira a nossa fé. Mas não são os testemunhos que nos dão a fé, a menos que os nossos testemunhos tenham a palavra de Deus contida nesses testemunhos. A fé também não vem por ver milagres. Embora alguns achem que os milagres podem inspirar a nossa fé, mas não é por ver milagres. Os milagres podem atrair a atenção de muita gente, de muitas pessoas, mas não lhes dá a fé. Podem dizer, uau, é espetacular, sim senhor, é muito bem, mas a fé a essas pessoas e a nós só vem pela palavra de Deus. Amém? A fé acompanha, segue o conhecimento da palavra de Deus. A fé introduz-se inconscientemente no espírito pela porta da evidência descoberta, ou seja, a evidência da palavra de Deus. Nota a frase que está lá, de sorte que a fé vem. A fé sempre vem ao coração que está aberto e que entende a palavra. E não é requerido nenhum esforço da parte do intelecto ou vontade do homem. Não é preciso ser mais intelectual ou menos intelectual para receber esta fé, para obter a fé. Assim que a luz da palavra de Deus entra no coração de uma pessoa, meus irmãos, a fé está automaticamente lá também. Seja mais culto, menos culto, mais evoluído, menos evoluído, mais forte, mais magro, mais alto, mais baixo, seja aquilo que for. A fé está lá quando a palavra de Deus entra e o coração está aberto para receber essa palavra. Amém? Então, veja o que diz lá no Salmo 119, 130. A exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. A exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento
aos simples. A fé não é energia mental ou energia física. Fé não é algo que tenhamos de produzir por nós próprios. Nós não podemos crer para além do nosso conhecimento atual da palavra de Deus. A tua fé é baseada na palavra de Deus. Tu não crês mais ou menos se não tiveres a palavra de Deus em ti. Então é impossível crer em Deus se não temos a sua palavra. Amém? A fé para a salvação. Todos nós sabemos isto de trás para a frente e eu vou andar aqui rápido. Pela graça somos salvos por meio da fé. Está lá em Efésios 2, 8, 9. Então como é que obtemos a fé para sermos salvos? A palavra de Deus é chamada a palavra da fé. Ou seja, porquê? Porque ela produz fé nos nossos corações ou nos corações daqueles que estão abertos a ela e que a ouvem. A própria palavra, ela produz fé dentro de cada um de nós. Como crerão naquele de quem não ouviram? Diz lá o versículo 14 de Romanos 10. Então ninguém pode crer em Jesus sem ouvir a palavra de Deus. Por isso é tão importante, e aqui já foi dito, que é importante que esta palavra seja dissipada por toda a gente, que nós possamos entregar, levar a todos aqueles que pudermos. Vamos levar a palavra de Deus. A Bíblia é muito grande, o Novo Testamento, um excelente exemplo que o Daniel deu. Procure, entregue, ofereça. É a melhor coisa, a melhor prenda que pode dar. Ainda hoje nós temos uma relação com uma família que já nem vive lá no nosso prédio. Mas os irmãos lembram-se, ainda estávamos em Alvalade, uma menina diagnosticada com um cancro muito agressivo. O que é que nós podemos fazer? Orar. Não tínhamos grande relacionamento com eles, eram vizinhos novos há pouco tempo. Mas vamos entregar um postal com algumas palavras de ânimo e uma Bíblia. E foi o que entregámos. Uma Bíblia para a menina já sabia ler, mas essencialmente para os pais também. Até hoje, é uma alegria quando nós podemos ver aquela menina, ficou com algumas marcas, o cabelo que nunca mais cresceu, mas a estudar completamente bem, cheia de força, e é uma alegria quando a vemos, e já passaram uma série de anos, e acreditamos que foi um milagre de Deus mesmo, e acreditamos que aqueles pais confiaram em Deus, e a igreja ao orar também. Como dizia na sexta, às vezes nós acomodamos-nos com certas coisas. É o normal. Isto agora acontece. O que há mais agora é cancros disto, daquilo, daquele outro. Ouçam, pode haver muitos, mas nós temos a resposta da parte de Deus para tudo isso. Amém! E não podemos ficar acomodados e é a lei da vida. Olha, é assim. Não, não é assim. Nós temos uma palavra a dizer. A palavra final será de Deus, mas nós não podemos ficar calados. Amém? Todo crente tem uma medida de fé de Deus, o tipo da fé de Deus. Estas garrafas são muito práticas, mas têm aqui umas coisas que não são nada práticas para agarrar. Bem, teorias, pois. Deus repartiu a cada um, ou isto é, a cada um dentre vós, a medida de fé. Está lá em Romanos 12, 3. Então nós recebemos esta medida de fé para sermos salvos. E todo o crente recebeu a mesma medida de fé para ser salvo. Já ouvi dizer a alguns, a medida de fé que Deus me deu a mim foi muito pequenina, por isso é que eu sou assim e por isso é que eu caminho assim. Não. A medida de fé que Deus deu a cada um é igual para todos. Igualzinha. Pode não estar igual ao fim de algum tempo, mas aí já vamos ver mais à frente. Todo o crente recebeu a mesma medida de fé para ser salvo. Salvação não é o único dom de Deus, mas a fé pela qual fomos salvos também é um dom de Deus. Está lá em Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. É uma dádiva de Deus. Então nós cremos pela graça. Tendo chegado, está lá em Atos 18, 27, tendo chegado Apolo, auxiliou muitos aqueles que mediante a graça
haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Jesus é o Cristo. Então, como é que Deus nos deu esta medida de fé? Pela palavra de Deus. Romanos 10, 8 a 17, está lá bem claro, e já vimos anteriormente. A graça de Deus deu-nos a sua palavra. Nós recebemos esta medida de fé quando ouvimos a palavra de Deus com um coração aberto, receptivo e disponível para a receber. Quando agimos nessa fé e confessamos Jesus Cristo como nosso Senhor, nós fomos salvos. Amém? Então, todo o crente tem fé em Deus. É impossível ser crente e não ter fé em Deus. É incompatível uma coisa com a outra. Não dá. Se é crente, então tem que ter fé em Deus. Todo o crente em Deus, ok? Pode ser crente noutras coisas quaisquer, hein? Não estou a referir a isso. Se um crente não tivesse fé, não podia ser salvo, porque é requerida fé para ser salvo. Simão Pedro escreveu o seguinte em 2 de Pedro 1:1: aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa. Ele não disse, estamos a tentar alcançar ou a orar para alcançar. E vejam em 2 Coríntios 4:13, e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Cri, por isso falei. Também nós crentes, por isso também falamos. Então esta é a fé pela qual nós fomos salvos. Nós temos o mesmo espírito de fé que Deus tem. Não o temos na plenitude da fé de Deus. Era bom, não era? Mas não o temos na plenitude da fé de Deus. Mas nós temos uma medida do tipo da fé de Deus. Nós temos uma medida do tipo da fé que criou os mundos. Amém? Isso está em cada um de nós. E partir para a última aula. Tenho mais 10 minutos, 15 quase. Como cresce a nossa fé? Então aqui significa que a fé de um pode estar num nível, a fé de outro pode estar aqui, a fé de outro pode estar aqui. Ok. Então como cresce? A nossa fé pode crescer. E vamos ver isso, confirmar isso com a palavra de Deus. Graças a Deus. Segundo aos Coríntios 10:15, da mesma forma, não vamos além dos nossos limites, gloriando-nos de trabalhos que outros fizeram. Nossa esperança é que, à medida que for crescendo a fé que vocês têm, nossa atuação entre vocês aumente ainda mais. Então isto significa que a nossa fé pode crescer. Depois, segundo aos Tessalonicenses 1:3, irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. Oh, meus irmãos, e que o apóstolo Paulo pudesse estar a dizer isso agora acerca desta igreja também. Devemos sempre dar graças a Deus por vocês, como é justo, porque a vossa fé tem crescido cada vez mais. Amém! E o amor de todos vocês, uns pelos outros, tem transbordado. Oh, não há melhor fotografia que se possa tirar de uma igreja do que esta fotografia. Eu dou graças a Deus porque a vossa fé tem aumentado, tem crescido cada vez mais. E mais, o amor que vocês têm uns pelos outros tem transbordado. Como é que somos conhecidos lá fora? Como é que marcamos a diferença lá fora? Pela forma como nos amamos uns aos outros. Amém. Amém. Deus quer que todo o crente tenha uma fé que cresça e que cresça muitíssimo. Esse é o desejo do coração de Deus. A fé pode ser medida, a Bíblia fala-nos de uma fé pequena, está lá em Lucas, uma fé fraca, uma fé forte, uma grande fé. Então Deus quer, o crescer ou não a nossa fé, aumentar ou não a nossa fé, depende de Deus. Certo? Obrigado, porque está alguém atento. Já estava aqui? Não estava. Não depende de Deus, depende de cada um de nós. Se a nossa fé cresce ou não, o quanto é que ela cresce, depende de mim
depende de ti em relação à tua fé, crescer ou não, o quanto cresce ou não. Deus nos tem dado a mesma medida de fé, os meios pelos quais a nossa fé pode crescer. Então é responsabilidade de cada um de nós que essa fé cresça ou não. Fazer com que essa fé cresça ou não. Todo crente tem o mesmo potencial de ser forte na fé e de ter uma grande fé. Agora, como é que a nossa medida de fé aumenta? Primeiro, a nossa medida de fé é aumentada ao ser alimentada continuamente pela palavra de Deus. Amém? Se a nossa fé é alimentada pela palavra de Deus de mês a mês, ela vai crescer uma coisinha muito pequenina. Ou se calhar até nem cresce. Porque o que decresce, ok? O que decresce durante esse mês, depois, ao fim do mês, para chegar àquele nível, se calhar não consegue, ainda fica aqui. E depois mais um mês a decrescer, estão-me a fazer entender, meus irmãos. Então, a nossa fé deve ser alimentada continuamente com a palavra de Deus, para que seja alimentada, seja aumentada por causa do alimento que a palavra de Deus traz. Ouvir a palavra de Deus não somente nos dá a firme persuasão, mas também fortalece a firme persuasão que nós temos já adquirido. A palavra de Deus é alimento para o nosso espírito. Mateus 4:4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Todos nós conhecemos bem este versículo, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém! Assim como o pão alimenta o nosso corpo físico, a palavra alimenta o nosso espírito. A palavra de Deus é comida da fé, porque a fé é do espírito. Amém! A palavra de Deus edifica o nosso homem interior, traz confiança e traz segurança. E por isso há alturas em que certas coisas vêm à nossa vida, e quantos irmãos é que já experimentaram isso? Há em certas alturas que uma mesma situação vem à vossa vida e causa uma moçazinha pequenina, quase nada. E há outras alturas em que a mesma situação vem à vossa vida e causa uma moça bastante grande. Quem é que consegue identificar-se com isto e dizer sim, já aconteceu? Porquê? Porque vocês, naquela altura em que causou a moça grande, provavelmente não estavam tão fortificados na fé. E isso acabou por causar uma moça grande. Mas há alturas em que, se nós estamos fortificados na fé, se nós estamos a ser alimentados continuamente com a palavra de Deus, isso vem e pode abalar, mas, ok, espera aí que eu vou conseguir lidar com isto. E mais facilmente eu vou à palavra de Deus e ver o que preciso para combater isso que está a vir à minha vida. Alô, igreja? A palavra de Deus edifica o nosso homem interior. Nós alimentamos-nos da palavra, não ouvindo apenas a palavra, mas também meditando nela. E é importante nós meditarmos, e podemos meditar enquanto estamos a conduzir, enquanto estamos à espera do autocarro, enquanto estamos no autocarro, enquanto estamos... Podemos meditar tantas vezes, em tantas situações, na palavra de Deus. E se tivermos alguns versículos memorizados, nem precisamos de abrir. Mas agora até é fácil, porque pegamos no telemóvel e vamos e podemos estar ali a meditar na palavra de Deus. E a meditar, ler um versículo e a seguir meditar. Falar baixinho, murmurar. Murmurar no bom sentido, ok? Estão-me a entender. Mas estar ali, ok, tu dizes que nisto eu sou mais do que vencedor. Então esta situação não vai tomar conta da minha vida, porque eu sei que a tua palavra diz isto, eu vou fortalecer-me em ti, na tua palavra. Entendem, meus irmãos? E é isto que nós devemos fazer.
meditar na palavra, fixar na nossa mente a palavra de Deus, lê-la em voz alta, vez após vez, falar a palavra de Deus para nós próprios, aplicando o pensamento como ela nos pode afetar. E à medida que meditamos na palavra de Deus, numa atitude de oração, o Espírito Santo pode dar-nos entendimento da palavra de Deus no nosso espírito. E torna-se revelação e, uau, é isto. É para ali mesmo que é. Amém, irmãos? Um entendimento claro da palavra é o que nos dá confiança e segurança. E nós precisamos entender com clareza a palavra de Deus para que tenhamos essa certeza e essa confiança e essa segurança. É impossível estarmos firmemente persuadidos até que entendamos a palavra de Deus no nosso interior. Não é falar a palavra de Deus como papagaio, sem estar a fazer nada cá dentro. Ok? Isso não adianta para nada. Então, em segundo lugar, e para terminar, amém? A nossa medida de fé é aumentada ao exercitá-la também diariamente. Eu não tenho muitos músculos. O meu músculo maior está aqui. Quem diz a verdade não merece castigo. Não é, Adriano? Hã? Mas não é grande coisa. Epá, ainda bem. A minha mulher diz que está muito grande. Mas os nossos músculos, e se eu chamasse agora aqui assim um Popeye, eu poderia perguntar-lhe, não vou chamar ninguém, pronto. Mas poderia perguntar-lhe, olha, quantas horas é que faz lá de ginásio? E se calhar iríamos ficar, uau! Porque os músculos não surgem do nada, certo? É preciso fazer exercício para que os músculos aumentem. Portanto, os meus músculos estão a ver as horas de ginásio que eu faço, não estão? Então, os músculos da nossa fé precisam de ser desenvolvidos também. Amém? E como é que eles são desenvolvidos? Ao usarmos a palavra de Deus, ao pô-la em prática na nossa vida. A tua fé cresce quando a usas contra o peso que o teu problema tem. Em vez de tentares resolver por ti próprio, vou pôr antes assim, que eu gosto mais. Em vez de eu tentar resolver por mim próprio, e depois, como não deu, ainda vou tentar uma segunda vez de outra forma, também não deu, ainda vou à terceira, e como não deu à terceira, ó Deus, vem lá ajudar-me, porque eu não estou a conseguir. Não é melhor logo à primeira nós exercitarmos a nossa fé e pormos Deus nisso para conseguir ultrapassar essa situação? Amém! E à medida que vamos ir se exercitando, vai tornando-se mais forte. Uma grande fé, disse Smith Wigglesworth, uma grande fé precede de grandes provas. Uma grande fé precede de grandes provas. Então a nossa fé, ela será provada. Então eu prefiro ter uma fé pequenina para não ter provas. Não, não digas isso. Não digas isso. Não digas isso. A nossa fé será provada. 1 de Pedro 1,7. Vejam o que diz. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então todos nós nesta vida enfrentamos testes e aflições, certo? Aí estamos todos no mesmo barco, todos nós enfrentamos. Viver pela fé não significa que viveremos sem nunca termos provas ou aflições, certo? As tempestades que surgem nesta vida, elas virão à vida de todos. Alô? Estão de acordo? Amém. Usar a nossa fé no meio da tribulação determinará se nós vamos vencer ou não. Se nós nos damos como vencidos ou se estamos a lutar para vencer. Então, note agora uma coisa muito importante e fixe isto, por favor, e não vá dizer o contrário no fim. Provações e tribulações não são a causa do crescimento da nossa fé. Ouçam, eu vou repetir.
provações e tribulações não são a causa do crescimento da nossa fé. Mas o usar da nossa fé no meio das provas e tribulações faz com que ela cresça. Amém? Usar a nossa fé no meio das provas e das tribulações faz com que ela cresça. Então, aprende a tirar partido das provações e das tribulações. Usa-as como uma oportunidade de aplicares a tua fé. Amém? E começa a usar a tua fé na vida diária, nas pequeninas coisas, mesmo naquelas que tu dizes, eu não quero incomodar Deus. Não tenhas problema. O que Deus mais gosta é de estar em ligação connosco. Amém? Então, em todas elas, começa a crer em Deus para receber coisas pequenas. À medida que a tua fé cresce, tu podes crer para receber mais e mais. Tu, quando vais subir uma escada, eu pelo menos, já tentei uma vez ou outra ir meter logo e por várias vezes que me aleijei. Mas começamos no primeiro degrau e depois vamos ao segundo e ao terceiro, certo? Então começa no primeiro degrau. Começa a subir essa escada da fé na tua vida. A medida de fé em Deus que cada crente tem pode ser desenvolvida em cada área da palavra de Deus. E com isto vou mesmo terminar e pedir ao grupo de louvor, por favor, que fizesse o favor de subir. Meio-dia. Uau, consegui. Deves ouvir a palavra de Deus acerca de outras áreas para poderes ter fé nessas mesmas áreas. O que falta na nossa fé pode ser aperfeiçoado ou completado. O que é que eu quero dizer com isto? Paulo tinha o desejo de ir a Tessalónica para assim poder suprir o que faltava na fé deles. Como? Pela pregação do ensino da palavra. Porque de sorte que a fé vem e é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Então é possível, e todos nós já ouvimos, é possível que alguém seja forte na fé numa determinada área da vida. Certo? Há outras pessoas que podem ser mais fortes na fé numa outra determinada área. Certo? Então é importante que, se nós já estamos e que vemos que nessa área nós estamos fortificados na fé, vamos desenvolver a nossa fé noutras áreas onde se calhar somos mais fracos. E como é que o vamos fazer? É na área da cura que eu me sinto mais fraco, então eu vou alimentar-me da palavra de Deus com versículos em relação à cura, para fortificar a minha fé nessa área também. E o desejo de Deus é que cada um de nós possa ser fortificado na fé em todas as áreas da nossa vida. Amém! Em todas as áreas da nossa vida. Para quê? Para que quando as situações surjam na nossa vida, em vez de nós começarmos e ficarmos a barafustar com tudo e com todos e com as próprias situações, nós olhamos para Deus e dizemos, Deus, em primeiro lugar, o que é que eu tenho a aprender com isto? Eu quero aprender o mais rapidamente possível, porque quanto mais tempo demorar a aprender, mais tempo demoro naquilo. Certo? E quanto mais rápido aprender, mais rápido sai daquilo. Alô? E fortifica a minha fé, alimentando-a com a palavra de Deus, especificamente em relação ao assunto o qual está a afetar a minha vida, para que eu seja fortificado e eu possa resistir em fé naquele que tudo pode e tudo tem nas suas mãos para poder resolver. E eu mostrando a minha completa dependência dele. Amém! Amém! E não há nada melhor do que nós dependermos em tudo na nossa vida daquele que é o Senhor da nossa vida, o Deus Pai. Amém! Não há nada melhor. Queres agradar a Deus? Queres agradar a Deus? Eu vou perguntar novamente. Querem agradar a Deus? Então vivamos uma vida de fé. Porque sem fé é impossível
agradarmos a Deus. E termino como comecei, então que possamos desenvolver a nossa fé para que a cada dia Deus tenha prazer na nossa vida e Deus se regozije com tudo aquilo que nós fazemos. E se há alguma coisa que fazemos assim mais fora da mãe, que tenhamos a coragem de reconhecer e vir diante de Deus e dizer: perdoa-me, mas eu quero caminhar em fé e eu quero crescer em fé na tua palavra. Seja o que for que tenhas na tua vida, pelo qual estejas a passar, neste momento, enquanto nós vamos louvar, enquanto nós vamos glorificar a Deus, entrega isso nas mãos de Deus e diz-lhe: eu dependo de ti, Deus, eu estou nas tuas mãos, a minha vida é tua, por isso eu confio em ti plenamente, de que aquilo que os meus olhos físicos podem não estar a ver agora, os meus olhos espirituais já visualizam aquilo que tu estás a fazer e que estás a operar, e eu vou ver a vitória muito brevemente na minha vida com os meus olhos físicos. Amém! Vamos levantar e vamos louvar a Deus. Amém!